E o hashtag Fala Comitê, nesse momento, está tendo a oportunidade de receber aqui o professor, cientista Miguel Ângelo e também o nosso dileto integrante do Fórum Alagoano de Comitês de Bacias Hidrográficas, presidente do CBH Coruripe, Flávio Franoli. Vou começar com o Miguel. Miguel, Milícia das Águas. O nome já é bastante provocativo, né? Muito. O porquê Muito. desse nome? O porquê do nome não sei, porque eu vou te ser sincero, conheço a intenção do Flávio desse livro que vai nascer com esse nome, mas eu conheci o título agora. O Flávio é que é o culpado? Não, eu não diria o culpado, né? Eu diria o responsável por nos integrar dentro de um contexto de ser talvez alguma coisa diferente do que se vem falando, né? Alguma coisa que seja mais dentro da nossa realidade hoje. Você sabe que os Sencov são 24 já que aconteceram, né? E a gente aqui multiplicou uma infinidade de projetos, né? Ou seja, em 24 anos, mais aqui cada um de nós fez em seus estados, mais o que foi multiplicado, deve de ter assim uma quantidade quase a nível da sociedade brasileira, que todo mundo sabe o que tem que ser feito. Agora, por que não fazemos? Flávio, Milícia das Águas define bem o conteúdo do livro? Define, porque ele surgiu de uma reunião de coordenação do Fórum Nacional, lá no estado do Espírito Santo, em que houve uma discussão acalorada e que me remeteu à ideia de apresentar à sociedade, né, aqueles que criam gargalos para a funcionabilidade, para o andamento das questões ligadas aos recursos hídricos do Brasil. Então, e aí no livro você escancara isso? Escancaramos isso e deixamos a liberdade dos parceiros, que esse livro está escrito a 4 mãos. Quem mais? Tem o Miguel, tem o Tadeu, o filho do Tonhão, né? E uma colega que está sendo aí apresentada hoje no almoço. Então nós, cada um, vamos trazer uma visão do que é a Milícia das Águas. Enquanto temos nós que diríamos assim, somos os defensores, aqueles que discutem as melhorias, que tentam superar dificuldades, mas temos que apresentar aqueles que causam as dificuldades. E apenas no âmbito de Alagoas? Não, eu acho, ou seja, eu escrevo em cima de o comportamento humano na representação. Isso em todo o território nacional? Não, a representação é a nível, vamos dizer que mundial, né? Ou seja, em alguns artigos que eu já escrevi, eu faço algumas comparações. As comparações são sempre um pouco odiosas, né? Mas eu me refiro muito pelo Brasil ser um país tão continental, nós atravessamos a calçada e nossos costumes são diferentes, né? Então eu me refiro também muito a isso, a cultural, do que está acontecendo com nossa falta de interação por causa dos interesses que cada um tem. Quais são os principais integrantes dessa milícia? Quem contribui para ela? Olha, nós temos, essa grade é longa, essa rede é extensa. Os principais? Porque nós temos desde o poluidor, né, industrial ao poluidor comum, cidadão que não se conscientizou do seu papel e não jogar, por exemplo, uma garrafa, né, às margens de uma BR e tal. Até aqueles que agridem a floresta, a mata ciliar, né? Então, esse é um cabedal é mais vasto, abrangente. É bem vasto. E muitas das vezes escondido por trás da discussão que é sempre do ensino, sempre a discussão da preservação e tal, e parece que não tem uma figura que faz o mal. Tá? Mas você se referiu a gargalos. O cidadão comum que ajuda na poluição, ele não representa esse gargalo. Ele tem uma contribuição, porque o gargalo ele é formado por um conjunto de atividades. Então, cada um tem uma importância maior ou menor, mas faz parte desse sistema. Mas... não é? Assim como ele faz de usuário da água boa, ele também faz parte do sistema de poluir, né, do sistema de produzir um dano que muitas das vezes é irreparável. Que é o somatório de muitas ações, né, erradas,
Às vezes ações até pequenas, mas vão se juntando e acaba produzindo um dano gigantesco. Exato. Mas os que representam significativamente mais esse gargalo? Quais são? É a indústria, é o agro, é a própria política, é o agente público que está em Brasília que não faz uma lei baseada na experiência destes que discutem, na experiência daqueles que vão e se apresentam balizados na situação real, né, dos recursos hídricos. Porque tem muita lei aí que é apenas uma coxa de retalhos, né? Pega um pedaço dali, por exemplo, tem situações que são favoráveis a uma região do país, mas que agride uma outra região pelas suas características climáticas, geográficas e tal. Então a gente precisa revisionar todo esse processo legal, né, do normativo brasileiro, com base nessas experiências de ENCOB, das experiências dos fóruns e com as suas realidades. Um só documento, uma só moldura, né, e propositura de ação. O documento já está pronto, a obra já está... Veja bem, eu apresentei para Flávio já 3 artigos. Estou com um quarto que tenho que publicar ainda e já passarei logo para ele, ainda acho que esse mês. Eu escrevi Em Busca dos Porquês, depois falando sobre democracia e participação, e esse quarto eu falo uma recopilação mais ou menos de tudo, inclusive do que Flávio está falando. Por quê? Porque é extremamente necessário. Nós estamos num momento de uma sociedade extremamente machucada, extremamente ferida, né? Quem faz a sociedade é o ser humano, né? Nós sabemos perfeitamente que o governo faz as políticas públicas, mas quem toca a música é o capital, né? E aí entra o conflito. Nós temos que chegar a um momento de pensar de que é possível que nós nos coloquemos de acordo, né? O ser humano já inventou a roda, inventou a pólvora, ele aprendeu a nadar, inventou máquinas para voar, mas ele fica difícil de se entender com outro ser humano. Isso é o que Flávio disse, é pertinente no sentido dos gargalhos que você perguntou, né? Todos nós gostamos daquilo, mas a gente não entra num acordo para poder se apropriar do que seria um momento de discussão do comitê para colaborar com as políticas públicas. Nós temos políticas públicas, mas a gente entra nesse problema, né? Ou seja, na época pré-histórica, o homem se defendia com um pau e um pedaço de pedra. E até agora, segundo nossos, vamos dizer, nossos grandes filósofos, a gente não entrou em acordo, né? E isso é importante a gente se perguntar por quê e para quê. São 2 perguntas muito diferentes, embora parecidas, né? Porque o porquê nos remite agora e o para quê nos vai remeter se a nossa ação vai servir para as futuras gerações. E ainda é um comportamento selvagem. E ainda o comportamento selvagem. A obra sai quando? A pretensão nossa é para que a gente faça no encontro que encerra as atividades do Fórum Nacional, né? Mas, porém, vai depender dos parceiros que estão produzindo matéria. Eu e Miguel já temos o suficiente, né, com esses 4 artigos dele, aquilo que eu já escrevi, mas estou tendo uma conversa hoje com 2 figuras que estão envolvidas no processo para a gente definir. A gráfica, a gente já tem uma conversa, que é uma gráfica do último livro nosso. Eu lancei Pensamentos em Profusão há um mês atrás, né, pela Lucel, aqui de São Paulo, e pretendemos fazer por ela. É uma edição de recursos próprios, né? Nós não estamos patrocinados, então nós estamos livres para apresentar o nosso material. Já tem capa, já tem tudo prontinho. Vou só pegar dos parceiros o seu currículo para a gente apresentar ali. E dessa forma, eu não creio no distanciamento. Ok. Obrigado pela presença aqui.